Bom dia, bom dia, bom dia! Que alegria iniciar mais uma live aqui com vocês. A live do meu desafio pessoal. Sim, eu me desafiei e todos os dias que tem feira no mês de agosto, ou seja, de segunda a sextas, eu estou começando aqui os dias com vocês às 7h55 no canal da Escola Pequenas Empresas. O intuito aqui é a gente conversar sobre assuntos relacionados às nossas pequenas empresas, assuntos para atrair clientes, vender mais, ter lucro e prosperidade. Então, se isso te interessa, fica aqui. E hoje eu tenho uma convidada super especial, que é a Kawara. A gente fez o quadro, né? Sexta com a Kawara. Isso começou de uma forma despretensiosa, na primeira sexta-feira, quando eu a convidei para participar comigo. E agora a gente está aqui sempre às sextas-feiras debatendo assuntos sobre autoconhecimento, pois eu e ela acreditamos muito que a base aí da nossa jornada empreendedora é sim o autoconhecimento. E hoje a gente vai falar sobre sentimentos e emoções. Ela trouxe esse tema para a gente debater. Mas antes de eu convidá-la aí para entrar na live, deixa eu me apresentar, pois sempre tem pessoas novas aqui, pessoas que não me conhecem, né? Então, pessoas que estão me vendo pela primeira vez. Inclusive, quem for assistir isso no gravado, boa tarde, boa noite ou bom dia, né? E bem-vindos a todos vocês que estão entrando aqui na live. Muito obrigada, bom dia, bom dia, bom dia. Bem, antes da Kawara entrar, que ela tá tentando entrar, que eu tô tentando falar com ela, que ela tá com uma instabilidade ali da internet. Então, antes dela entrar, eu vou fazer essa apresentação também para as pessoas que estão me vendo pela primeira vez. Meu nome é Érica Munhoz, da Escola Pequenas Empresas, a EPE. E o meu grande porquê, o meu propósito, né? O que me faz sair da cama todos os dias para estar aqui, confiante, feliz para falar com vocês, é ajudar outras pessoas a viverem do que elas verdadeiramente amam, ajudar outras pessoas a viverem dos seus próprios resultados. E eu acredito muito que o empreendedorismo é o caminho para que a gente possa aí ter viver desse nosso amor, né, da nossa paixão e ser donos dos nossos próprios resultados. Eu acredito que o empreendedorismo é a forma para a gente conquistar a nossa liberdade geográfica, liberdade financeira e liberdade de horário. Assuntos e desejos que são tão aí falados por donos de pequenas empresas também. Então, se você tem interesse de abrir um negócio, se você já tem uma pequena empresa e deseja aí potencializar os seus resultados, conte com a EPE, conte comigo, pois a ideia aqui é simplificar a gestão de negócios justamente para trazer esses resultados de imediato. Ó, a Kawara conseguiu entrar, então eu já vou convidá-la aqui para que a gente possa aproveitar que a internet dela lá funcionou para a gente começar a nossa sexta-feira com a Kawara. Sim, esse quadro, como eu estava dizendo, né, despretensioso. Calma, enquanto você entra, que esse quadro surgiu de forma despretensiosa, né? A gente começou aí na primeira sexta-feira. E aí a gente começou a debater esse assunto de autoconhecimento e eu falei, Kawara, esse tema é muito importante aqui pra gente. Ih, parece que ela caiu, vamos ver aqui. Esse tema aqui é muito importante para que a gente possa debater, né? E aí ela topou estar sempre aqui comigo às sextas-feiras, no quadro que a gente está falando, de Sexta com a Kawara. Deixa eu ver, parece que ela não está conseguindo entrar, não. Bom dia. Deixa eu ver, tentar aqui mais uma vez. Para aproveitar a internet dela. Ela entrou lá. Vamos ver se ela... Enquanto isso, tomando meu cafezinho, que é outra coisa que sempre de prática, está sempre aqui comigo, né? Eu estou sempre tomando meu cafezinho. E aí, para me deixar ativa aqui, animada e feliz. Bem, ela está tentando entrar aqui, enquanto ela não consegue entrar, então vou tentar trazer um pouco mais desse assunto sobre também autoconhecimento, para que a gente estava falando, porque eu comecei, na verdade, a minha jornada empreendedora aí, né? Eu realmente comecei nessa caminhada quando eu me permitir fazer essa caminhada do autoconhecimento, né? Lá atrás, então vou contar um pouquinho aqui da história, enquanto ela... Calma aí, eu tô tentando ver se eu consigo puxar ela aqui. Agora aqui.
Calma aí, ela tá entrou. Vamos ver aqui. Puxando. Lá na minha... Oi. Ela conseguiu falar um oi aqui. Tô te puxando. Vê se você entra aí agora, Cauara. Lá atrás, quando eu resolvi, né, olhar para dentro, realmente iniciar um processo de... Ei, Cauara! Ei, Como ai, gente. está essa internet aí? Pois é, menina. Não fiz testes hoje de manhã, rodei esse lugar todo, mas enfim, vamos lá, vamos do jeito que dá. Me conte, Cauara, conte pro pessoal. Eu não falei, né? Que a Cauara tá chique, ela não está aí. Me conte onde você está. Conta para esse pessoal aqui antes da gente começar. Tô de miniférias aqui em Caeté, vim pro hotelzinho com a Ah, que família para trazer a criança para brincar. criança tá precisando ficar fora de casa mesmo, né? Tá precisando. Mas que bom, vamos ver se a internet vai funcionar aí. Vamos fazer aquela breve apresentação? Eu já fiz a minha, Já fez a sua? né? Então Vamos faz lá, uma breve apresentação, porque eu, igual a gente sempre fala, o pessoal não conhece a gente, quem pode ser que está assistindo pela primeira vez, então é importante. verdade. Bom, gente, bom dia em primeiro lugar, nessa sexta maravilhosa, como diz o velho jargão aí, né? Sextou. Sextou? E é um ótimo final de semana para todo mundo que vem aí. Eu sou a Cauara e estou aí nessa caminhada de empreendimento já faz uns bons anos aí, acho que, sei lá, contando uns 23, acho que dá uns Não. 23. Como empreendedora? Como empreendedora? Como dona do seu próprio negócio? Eu comecei, eu comecei muito nova, né, Érica? Quando a gente olha para trás, a gente entra nesse universo assim de empreendedorismo, e entende como que a sua alma já é empreendedora desde do tempo que você já tinha isso. Então, com 13 anos, quando eu morava ali num condomínio aí em BH, na região norte lá, eu era babá, assim. Falei, gente, quero ganhar meu dinheiro, que não dependa dos meus pais para comprar minhas coisinhas. E comecei. Falei, como que eu vou fazer para conseguir o meu dinheiro, né, sem depender dos meus pais? E aí comecei a oferecer o serviço de babá no condomínio que eu morava, para os meus vizinhos, para os amigos. Comecei a cuidar das crianças. Então, eu considero aí que foi o início da minha jornada de Você está empreendedora. falando isso, agora eu lembrei de uma coisa. Você acredita que todos esses dias aqui, dessa semana, tem umas meninas, umas crianças aqui do condomínio batendo na porta aqui, vendendo pulseira, vendendo um monte de É, coisa. Eu falei, olha aí, já está começando, né? A pois caminhada é, de empreendedora. pois é. E aí nesse caminho a gente vai, passa por várias etapas, mas eu acho que fica aí o marco, né? Quando eu olho hoje para trás e analiso a minha história, fica o marco aí de quando eu comecei a me disponibilizar a empreender, né? A ter Bacana. mente de querer fazer alguma coisa, de trabalhar, de ter o meu dinheiro, e foi a forma que eu encontrei. E Bom aí dia, de lá, Eva. bom dia, pessoal, bom dia. E de lá para cá, né, cursei aí, percorri vários caminhos como CLT até que abri minha empresa, a primeira, né, a primeira empresa das várias que eu tive. Foi igual Facundo Guerra, já falei dele aqui em outras lives. É, Da primeira das várias que eu tive, que é, né, hoje meu carro-chefe, assim, que é a produtora de eventos que eu tenho no universo corporativo aí. Então, atuando no universo de marketing, sempre trabalhando com serviço e com relacionamento com as pessoas, entendendo o que as pessoas precisam, que a gente fala muito de dor, a necessidade do cliente, né, tendo o cliente no centro das nossas atividades. Então, isso aí é uma coisa que eu sempre fiz, assim, mesmo quando eu era CLT, sempre trabalhei em setores de atendimento, enfim. E isso aí somam 23 anos de percurso, vamos dizer assim, né, de carreira. E hoje, assim, nos dá para últimos... errar e acertar muito, né, Cauara? Dá. Hoje, nos últimos tempos aí, né, a gente está desenvolvendo esse projeto, que é um projeto de desenvolvimento humano voltado para negócios, onde, após muitos estudos, assim, me dedicar muito para entender como a gente funciona, como o ser humano funciona, o quanto o nosso funcionamento emocional e o nosso funcionamento biológico, o nosso funcionamento cerebral, ele impacta direto nos nossos negócios, né? Então, estou ajudando aí hoje pessoas
a obter, assim, a terem clareza dos seus objetivos, né, do que eles querem para suas vidas, para que elas possam traduzir isso de uma maneira estratégica para os seus negócios. E Isso. aí é o projeto que hoje eu estou encabeçando aí, né, nessa consultoria, já com alguns clientes, estou super feliz, super, é o meu mais novo empreendimento, meu mais novo filho, então estou feliz. Esqueci de falar E é que bom hoje, que você também vai na evolução, né? Porque quando a gente ajuda outros na evolução, nós nos transformamos também junto com as sim, pessoas. E isso que é o mais bonito e mais mágico. Ah, aliás, Kawara, antes da gente começar a falar sobre essa questão de sentimentos e emoções, eu lembrei muito de você, mas eu falei assim, não vou falar com a Kawara nas minhas mensagens que a gente troca de WhatsApp durante a semana, eu vou deixar para a gente falar na live, porque é um ó, assunto que está relacionado. E eu acho que vale compartilhar com outras pessoas. Porque eu escutei um negócio, porque sexta-feira passada você mostrou o livro do Cérebro do Buda, isso, que tinha muito a ver. Então aí não há coincidências, eu não acredito em coincidência, né? O nosso olhar que também se volta para esse assunto depois que a gente tem. sim, Você estava falando muito disso na sexta passada, sobre quando você tem conhecimento, na hora que você vê, aí você já não consegue ver diferente aquilo, né? E aí eu não tem, escutei uma metáfora, vi uma metáfora mesmo que eles falam que é muito do budismo, que é o conceito da montanha, que eu achei extremamente interessante, que eu não conhecia, porque eu sempre falo da metáfora da máscara de oxigênio dentro do avião. De cai a máscara, você coloca primeiro em você, depois no seu filho. Mas aham, esse da montanha eu não conhecia, que era assim, você vai subindo a sua montanha. Então, você sobe a montanha, hum, você sozinho. Então, na subida dessa montanha, você vai sozinho. Você vai enfrentando, vai vendo os seus desafios, vai se conhecendo, né? Nesse autoconhecimento e tal. Quando você chega lá no cume da montanha, que você já consegue refletir, você já conversa, até meditar, igual os monges e tudo, aí sua vida só de fato talvez comece na descida da montanha. Quando na hora que você vai descer, você já está muito bem, você já está fortalecido, e aí você começa na descida da montanha a ajudar as outras pessoas, as pessoas que foram ficando para trás, que você não conseguiu ajudar. É, sua mãe tá, estava com problema, os amigos que estavam com depressão, com não sei o quê. Então, eu achei super interessante, tudo a ver com o que você estava falando. E com exatamente. o tema de hoje também, né? Existem várias reflexões que transmitem, assim, que traduzem muito o que a gente vive no nosso dia a dia, né? Isso é muito interessante. E essa da montanha é muito isso, assim, às vezes quando você chega num ponto que você consegue enxergar a força que você teve para chegar nesse ponto e olhar para trás e falar assim, quando você volta, e aquele caminho fica muito mais fácil de percorrer, né? E Isso é aí muito. você consegue ajudar de fato as pessoas, porque você não consegue ajudar ninguém se você não estiver muito bem, né? E até a si mesmo, né? E é assim mesmo. Isso Essa, mesmo. essa, Que é o tema do nosso assunto. Aí eu exatamente. falei, vou falar com o Kawara, porque tem que ser na live, porque já que tem a ver com o assunto, eu achei super interessante. E hoje, então, vamos falar de emoções, sentimentos, que isso daí tem muita diferença né, entre um e outro, e a gente não É. desconhece. Pois é, existe uma diferença técnica, inclusive, assim, né, que a gente usa no nosso dia a dia, esses dois conceitos de uma maneira muito. Na verdade, eles são muito próximos, assim, do que a gente. Da sensação que a gente tem, na verdade, né? Eles são muito próximos, assim. Mas eles têm uma diferença técnica mesmo, assim, uma diferença da abordagem científica, da abordagem endocrinológica, da abordagem biológica. E aí eu vou trazer um pouquinho disso aqui para vocês hoje, tentar linkar aí como a gente pode, através desse conhecimento, dessa diferença, como a gente pode administrar tanto sentimento quanto emoções no nosso dia a dia como empreendedores, né? Principalmente, eu acredito que hoje a gente trazendo esse assunto aqui, ele é um pouco da continuidade do que a gente, né, introduziu aí na live passada. Então vai lá e assista quem não assistiu É, depois. assiste que tem continuidade. Então, acho que é interessante. E tudo partindo desse ponto do desenvolvimento do indivíduo, né? Voltando aí para quem não estava na live anterior, que a gente começou ela, inclusive, falando isso. A partir do momento que você adquire conhecimento de uma coisa, que você sabe que aquilo existe, que você sabe como aquilo funciona, a probabilidade de você lidar com aquilo de uma maneira mais assertiva
é maior do que quando você não conhece. Isso a gente pode trazer para o nosso dia a dia com vários exemplos, vários. Exemplo. Tipo, sei lá, vamos trazer aqui, eu sou a rainha dos exemplos, né, Érica? Não, mas é porque os exemplos facilitam, né, o entendimento Eu demais. gosto de trazer para a realidade das pessoas e para realidades, às vezes, pequenas, assim, do nosso dia a dia, que eu acho que isso transmite muito o que acontece. Ô, gente, vocês não reparam a tremedeira aí, não, E da porque hoje telefone. eu tive que arranjar o lugarzinho da internet e não tinha onde apoiar o celular, então estou segurando na mão aqui. Mas, por exemplo, um processo que muitos de nós aí passa, que é tipo tirar a carteira, assim, né? Então você vai lá e tal, e começa nas aulas práticas de carteira e tal. Então você não conhece o carro, não É conhece, sabe o que é marcha, sabe um o que é bicho de sete cabeças. você não sabe o que é controle de embreagem e tal, né? Algumas pessoas, às vezes, até tiveram um histórico aí de já ter tido o contato com essa realidade anteriormente, mas a maioria, às vezes, não. Então, você vai lá, aquilo é muito desconhecido. À medida que você vai evoluindo nas aulas e tal, não sei o que, aí você vai. Na primeira aula você vai de um jeito, na segunda você vai falar, oh, isso aqui é o pedal, oh, gente, isso aqui é o retrovisor, olha, esse é o volante. Gente, se eu pisar nesse aqui, o carro vai acelerar. Se eu pisar nesses dois aqui, então seu cérebro ele entra num processo cognitivo que é um processo de aprendizagem. Tudo que aquilo que você vai vendo vai ficando dentro da sua memória e aquilo vai ficando gravado e você vai aprendendo a lidar com aquilo depois de uma maneira até automática, né? Que a gente entra no processo do automatismo mesmo. Que hoje aí, passados anos, você dirige de uma maneira automática que você nem pensa para fazer aquilo. Você Você simplesmente continua dirigindo com recorrência. Porque tem uma pessoas também tiram carteira e acabam não dirigindo e acaba até esquecendo também, né? exata. Então, a Só partir do parece eu tirei carteira de quarto. Oh, meu Deus. tirei de 15, eu falo, não foi carteira, não, foi diploma de motorista. Tipo isso, eu também achava que era um diploma. E olha a grana que vai rolando, né? Nessas tentativas. A minha não foi carteira, não, foi diploma mesmo. Sou PhD. Adorei essa. Então, voltando, né, nesse raciocínio assim, a partir do momento que você conhece uma coisa e sabe como ela funciona, você vai sabendo como lidar com aquilo, né? Outro exemplinho aí, você, mãe de primeira viagem, né? Ai, amamentar. Aumentar, o filho chora, você não sabe isso, não sabe aquilo, não sei o quê. Aquela velha escadinha que o povo fala, né? Tipo assim, o ditado popular, a voz do povo. Primeiro É. filho, cheio de milindres, assim, cheio de coisas, não sabe o que faz, aquilo outro. Segundo filho, você já tá assim, a menina chorou, deixa lá meia hora, uma hora chorando, não tem problema não, vai morrer não. Terceiro filho, você nem lembra que existe, né? Mais ou menos. Tem uma piadinha da moeda aí que eu sempre esqueço, mas eu sei que no terceiro filho é assim. Ah, procura no cocô a moeda. Engoliu uma moeda. Ah, procura no cocô. Mulher, tem problema não, procura no cocô que você vai achar lá. Então, é mais ou menos. Então, é partindo desse princípio, gente, que a nossa abordagem, ela sempre vai tratar disso, né? Do conhecimento. Então, o conhecimento é isso, você ter contato com alguma coisa, experienciar aquilo, trazer aquilo para o seu HD, gravar aquilo lá, e aí, quando você vai precisar daquela informação, você vai buscar aquela informação e vai saber como agir. É basicamente isso. Então, os assuntos que a gente aborda aqui tratam-se de autoconhecimento. E quando a gente fala de autoconhecimento, a gente não está de autoajuda e só de questão de valores, né? Do seu histórico, do que. Isso é muito importante, tá, gente? Eu estou falando aqui de um jeito que parece, desmerecendo isso, não é isso, né? Mas eu não estou falando aqui de valores, de propósito de vida, ou então até de histórico familiar, o que você viveu na infância, tudo isso deve ser considerado sim, deve ser, e são fatores Eles muito são extremamente relevantes. Uhum. relevante no processo de autoconhecimento. Mas o processo de conhecimento, ele também perpassa pelo conhecimento do seu organismo e do funcionamento Uhum. do cérebro, como isso funciona. A partir do momento que você tem conhecimento daquilo, você vai sabendo aí mais ou menos como lidar. Então, Como você tinha comentado da biologia, a pessoa que é diurna, a pessoa que é noturna, que é o lobo, o leão, né? só abrir minha água aqui, gente.
Eu Ah, lembro que porque até esse conhecimento nosso, como você está dizendo, né, de conhecer o nosso corpo, o nosso organismo, nossa biologia, nos uhum. permite aceitar coisas que se a gente não tivesse conhecimento, a gente fica achando, uai, Ter autocompaixão, né? é, Ser mais paciente com você mesmo, entender por que você faz certas coisas e tal. os seus Enfim, limites, né? o assunto é longo. Acho que pode colocar mais 22 lives, Érica, que Isso, verdade. a gente tem assunto para falar. Então vamos lá. E a gente vai aqui, feita essa introdução do que é, né, assim, conhecimento, do que se trata o conhecimento, do que se trata O autoconhecimento. com essa abordagem mais, né, do funcionamento biológico, químico e cerebral, de como nós, enquanto seres humanos, nos funcionamos e nos relacionamos com o mundo em que vivemos. Então, vamos lá para trazer essa diferença aí de sentimentos e emoções. Emoção. Eu vou começar, gente, contando uma historinha para vocês que aconteceu comigo recentemente, no domingo passado. Muito interessante. Muito interessante, assim, né? É uma coisa corriqueira, mas eu acho que dá para representar aqui o que a gente vai falar. Primeiro, eu vou lá, há 20 anos atrás, eu estava andando de bicicleta um dia na rua da casa da minha mãe e tomei um tombo. Aí machuquei o queixo, assim, e tomei 7 pontos, muito sangue e tal, porque eu estava desviando de um carro, enfim. Até os 17 anos, eu andar de bicicleta mais novinha, né? Até os 17 anos, eu andava sem medo, destemida ali, como qualquer adolescente anda de bicicleta. Tipo assim, andar de bicicleta, Deixa eu coisa descer leve. um pouco. Nossa, quase sei lá, tem aquele povo do motocross, se tem, não sei como é que tá o pessoal da bike, eu era quase uma dessas aí. E aí passaram-se 20 anos, né? Quando foi no domingo agora, e eu venho já com isso na cabeça, assim, tem um tempo de vontade de andar de bicicleta, que tá nessa onda aí, né? A galera, bike, não sei o quê, eu gosto muito de atividade. Isso foi resgatado. Eu gosto de Patins. patins, e eu gosto muito de atividade física, de praticar. E aí eu falei, nossa, gente, andar de bicicleta e tal, não sei o quê. Beleza, domingo, tô lá na Lagoa do Pampulho, tava aí meu maridão, o maridão tá aí, gente, me prestigiando. Sogrinha tá aí também, beijo. Tá todo mundo aí prestigiando. E aí, peguei a bicicleta e fui lá. Quando eu comecei a andar de bicicleta, eu tive muito medo. Muito medo, Agora, assim. domingo, agora, a primeira Medo, pedalada, você... Uhum. é, tive muito medo, assim. Sensação Uhum. de medo. E subir, assim, não conseguia arrancar a bicicleta E e tinha parar 20 anos que você não tinha andado, que você não tinha andado? Esses 20 anos você ficou 20. sem andar? Entendi. Já tinha dado assim, dei uma volta na casa. Gente, foi engraçado que eu dava uma volta na casa da minha mãe, eu não conseguia virar a bicicleta, não, sabe? Virar assim. Sei. Eu ia na É rua, aquilo que a subia gente estava falando, né? De aprender a dirigir, você fica muito tempo sem saber, você não fica no automático porque você... Né? é. Mas tem Aí um eu ia, ditado que fala, quem aprende a andar de bicicleta nunca mais esquece, né? esqueci, não esquece, não, mas o trauma aí interfere na performance. Então eu ia assim, direto na rua, né? Dei umas 3 andadas nesses 20 anos. Ia direto, descia da bicicleta, virava e voltava. Não conseguia, tipo, virar. Aí beleza, comecei a andar de bicicleta lá e tal, não sei o quê. E com medo, né? Aquela sensação de cair, que tá. Através de todos esses conhecimentos que eu tenho, assim, né? Todos esses estudos que eu faço, eu fui ali trabalhando meu cérebro. Cara, hoje não é aquele dia, hoje é um outro dia, hoje você é uma outra pessoa. Fui trabalhando. Gente, chegou no final, falei, vou dar a volta na Pampulha. Tô sentindo, tá nessa. E fui. E assim eu fui. Ou seja, então, recapitulando, comecei, sensação de medo, né? Tipo, que eu não ia conseguir, aquilo estava me travando, quase desistindo. Não, mas eu fui, enfrentei. De repente, vem um ser humano numa outra bike, na minha direção. Eu cismei que ia bater em mim, fui desviar. Cismei que ia bater em mim. Novamente fui tomada pelo medo. Desviei, bati no paralelepípedo.
que aconteceu? Caí. Caí, machuquei mão, machuquei pé, machuquei ombro. Tô contando essa O história pra tombo caiu de novo. Aquele tombo de 20 anos foi do é, mesmo nível? repetiu. Ai, Foi, Jesus. não, foi num nível menor. O de 20 anos foi, foi pior, que eu tomei ponto e tal. E aí, gente, então tá, vamos lá. O que essa menina tá contando essa história desse tombo de bicicleta dela do domingo passado? Quando eu senti esse medo, quando eu tive essa sensação desse medo, o que acontece no meu organismo? Várias coisinhas acontecem, comandadas pelo meu sistema endócrino. Lembrei, a última, acho que foi na última live, Érica, Não, acho que foi a penúltima. né? Falei É. que hormôniozinhos estão lá no nosso organismo, são responsáveis por várias coisas. Então, nosso sistema endócrino, A voltando lá. penúltima. É, não, se bem que agora tô na dúvida, enfim. Porque, enfim, dentro do Só nosso. foram duas. Eu tô falando da penúltima, mas foram duas, hoje é a terceira. São os sistemas lá. Hormônios, neurotransmissores, são essas substâncias que são responsáveis por várias coisas. Então, falei do cortisol, que é responsável pelo estresse. Falei da ocitocina, que é quando, né, vai lá na expulsão do parto, eleva a ocitocina, que é o hormônio, né, do prazer, do amor. Falei da testosterona, que é o hormônio da coragem, enfim. A adrenalina, a noradrenalina também, que é da confiança, da coragem, várias coisas. E aí, gente, o que acontece? Quando seu organismo é bombardeado por, né, por esses Por esses hormônios hormônios. Uhum. da sua situação, várias coisas acontecem no seu organismo. Por quê? Tudo isso essa sensação de medo, ela vem de um contexto muito primitivo, lá de trás, trazendo de novo aqui para o nosso contexto dos homenzinhos da caverna, que é sobreviver, É. que é uma coisa que a gente quer na vida, é É a sobreviver. sobrevivência. É o que eu falei, por isso que o principal medo que a gente tem é o da morte. A única coisa que a gente quer na vida é sobreviver e perpetuar a nossa espécie. Quando Uhum. a gente não está falando só de sobreviver eu. A gente quer sobreviver aquilo que a gente pensa, a gente quer sobreviver as coisas, a gente quer preservar, a gente quer que aquilo dure, né? Então, aí, beleza. E assim era, o homenzinho da caverna saía lá para caçar, ele via lá um leão, vamos supor assim, e aí vinha hormônios avisando para ele assim, cara, você tem que fazer alguma coisa, você vai fugir ou você vai lutar. Se prepara. E aí, esse turbilhão de coisas acontece no seu organismo. Então, seu coração acelera, sua pupila dilata, o seu fluxo sanguíneo ele vai todo para o seu sistema muscular para te preparar Uhum. para lutar. Vai. Então, tudo aquilo que está concentrado assim no seu tipo próximo que é o coração, não sei bem o nome, e intestino, né, que tá geralmente fica com essa região, vai para as extremidades, né, que você vai precisar assim ou dos pés para correr ou das mãos para lutar. Uhum. O sistema sanguíneo ali, o fluxo sanguíneo, ele é O todo seu corpo falando a sua reação do cerebral da emoção, né? isso é tudo seu sistema endócrino. Uhum. São coisas, gente. É interessante você falando do sistema endócrino aí, que eu até estava comentando assim, é importante às vezes a gente dar uma revisada, consultar um médico endocrinologista, né? É. São coisas que a gente não percebe às vezes. Uhum. Eu tô falando aqui de uma situação extrema, tá? Né? Sei Sim. lá, aquela sensação, né? De medo, assim. Então, são coisas que a gente não percebe, às vezes. Então, isso que eu estou explicando aqui para vocês, que eu estou falando desse processo que acontece no organismo, o que vai para onde. Aí, né, a boca seca. Por que a pupila dilata, gente? Né? Tem explicação, pupila dilata para quê? Porque estado de alerta para você ver melhor, para você ter uma noção melhor do que está acontecendo e poder reagir para sobreviver. Então, tudo isso está diretamente ligado a um sistema biológico
endócrino que acontece dentro de você, que você não tem controle. Uhum. Gosta de estar respirando aí, você tem controle da respiração? A não ser que você faça atenção plena na respiração, Ah, né? você pode entrar num estado aí de meditação e tal, e controlar, mas você tem controle, tipo assim, do seu intestino que tá lá É, funcionando, das células, do seu coração que tá batendo? Não tem. Então é mais ou menos isso. E aí, isso é emoção. entendi. Essa é a emoção. Uhum. É emoção. A emoção, ela é uma reação fisiológica a um estímulo que o organismo recebe. Certo. Uhum. Então, Entendi. no meu caso lá, andando de bicicleta, vi o mocinho, tive uma reação fisiológica. Qual que foi a minha reação fisiológica? Aconteceu tudo isso dentro de mim. Que eu, E aí, no lógico, susto, você caiu. e aí, beleza. Agora vamos pro sentimento. Uhum. Aí, no susto, você caiu, entendi. Mas você tá bem, né, agora? Tô ótimo. Acho que vou ter que ir ao médico, porque minha mão não ficou 100%, não, mas enfim. Vamos pro sentimento, gente. O sentimento. Então, assim, é como se a emoção ela fosse uma coisa bem primitiva, bem instintiva, sabe? É para você. Eu vou usar um termo aqui, sabe? Que vocês vão entender direitinho. Outra coisa também que pode acontecer quando você tem. Eu tô usando o medo como exemplo, mas existem outras emoções. Outros, é. Mas sabe aquela coisa assim? Nossa, quando você fala assim, gente, mas assim, fulano tava cagando. Realmente pode acontecer. Literalmente. Eu mesmo estou falando aqui de um outro episódio. Na minha adolescência, eu fui assaltada. Quando o menino me abordou lá, o rapazinho lá que me roubou, eu fiz xixi na cara. É, que você perde o controle mesmo, né? Sabe o que é isso? O organismo esperando tudo aquilo, porque eu ia. Qual que seria a minha reação de sobrevivência ali, né? Luta ou fuga. Ou eu ia lutar, ou eu ia fugir. No caso, o que eu fiz? Eu fugi. O meu organismo, ele automaticamente tirou do meu corpo tudo aquilo que podia me dificultar a correr. De tão inteligente que o nosso corpo é. Enfim, então E é lembrando. engraçado que você está falando, mas e a sensação de medo, a sensação do medo, essas emoções, elas variam de pessoas para pessoas, né? Que cada um tem uma forma de absorção disso. E aí até eu tinha comentado numa dessas lives essa semana, que eu sempre caminho aqui na rua, e uma moça, ela caminha assustada, com medo de alguém pegá-la ali na rua e tal. Eu nunca caminhei com essa sensação, sabe? Eu tenho uma sensação mais tranquila. Para mim, aquela caminhada me traz uma sensação de liberdade. Sim, E é para sim. ela de medo, de tensão, A sua sabe? emoção é diferente da É, a dela, né? minha emoção é diferente. É. Imagina a emoção de outro ciclista lá. O cara tá lá na adrenalina, na felicidade, na alegria e tal. Ele E tá eu nem lá. ligando para você. Pois é. Aí, ó, tem perdido aí. Pode A Eva apresentar. tá falando que não perdeu o comecinho, que você fez a apresentação no comecinho, né? Daqui a pouco, como é que ela chama? Eva. Uhum. Eva. Ô, Eva, daqui a pouco eu falo de novo mais um pouquinho, tá bom? É. Vamos só continuar no raciocínio. Aí vamos para o sentimento. O que é o sentimento? Dentro da evolução, né, do homem, a gente fala do cérebro lá, eu já falei disso aqui, tem um cérebrozinho que é o cérebro límbico, que fica lá no meiozinho assim, do nariz da falar, sabe? Que a ponta do meu nariz é o meio, é o cérebro límbico. Então, esse cérebro ele foi evoluindo, tanto que é o que muita gente fala, né? Qual que é a diferença que a gente tem dos animais? É essa capacidade de pensar, Sim. né? Nosso processo cognitivo. Então, o sentimento, ele é a tradução comportamental da emoção que você sentiu. Uhum. Então, por exemplo, qual foi a minha tradução comportamental na questão da bike? Desviar, Uhum. Primeira reação. né? Tipo assim, eu pensei, vou desviar e tal. Aliás, minto, desculpa, gente, me confundi aqui. Isso foi a minha reação, que ainda foi uma questão de emoção, né? Tudo aquilo me causou, eu desviei. O meu sentimento, que depois foi
o comportamento de sentar, né? Eu tava Ah, lá que te caída, trouxe ação e te trouxe atitude, né? me trouxe ação e me trouxe atitude. Levantar, tipo, de pensar assim, não, tava lá no chão, sair da via para não causar um outro acidente. Aí levantar, avaliar depois que eu poderia continuar o percurso, falar, e não ficar imbuída naquela sensação, daquela coisa do medo, do apavoramento, tipo, ai meu Deus, né? Ali eu já estava num processo, eu queria superar meu trauma. Falei, não, não vou deixar isso de novo acontecer. E fui, continuei, subi na bicicleta e fui embora. Né? Meus machucados, né? Aqui, só ralei o ombro, dei uns roxinhos e tal, subi na bicicleta e fui embora. Então, é basicamente, gente, essa a diferença. Por isso que a gente tem... O que acontece? Quando a gente fala assim, controle suas emoções. Isso é um pouco É, difícil. Não é tão fácil, não. Você tem uma grande capacidade de controlar o os sentimento. sentimentos, que é Uhum. a ação daquilo que você faz a partir de uma emoção que foi estimulada a você sentir. Isso. Então, por isso que a gente fala, né? O fato pode ser a interpretação do que você faz dele. Porque Exatamente, esse controle da interpretação você tem, né? exatamente. Você pode interpretar como pessoas interpretaram a pandemia como um susto muito maior, uma coisa muito mais, né, do que outras. Aí, gente, agora trazendo para o nosso contexto aqui, né? Então, a gente diferenciou aí. Então, basicamente, né? Vamos lá, emoção é uma reação biológica a um estímulo que você recebe, tá? Certo? Não é perceptível. Eu trouxe aqui, né, uma situação extrema ali de cair, mas isso acontece assim, é o tempo todo, é toda hora que a gente está sendo bombardeado por estímulos que nos provocam emoções. E o sentimento ele vai para o campo da cognição, do aprendizado, onde você busca tudo aquilo que você tem lá do seu conhecimento, que a gente falou Uhum. lá do seu conhecimento, buscou lá atrás, para você ter. Vamos responder a Eva aí. A gente está falando sobre autoconhecimento. Vai, pode. E, Eva, a gente está falando sobre autoconhecimento. Eu sou a Cauara e desenvolvo um projeto de autoconhecimento do indivíduo, do ser humano, voltado para negócio, né? Que a gente acredita que a gente só consegue desenvolver o nosso negócio de uma maneira sólida, de uma maneira sustentável, se nós nos conhecermos enquanto seres humanos, enquanto seres biológicos. Então, o uso de várias ferramentas, a gente está falando aqui, da diferença entre emoção e sentimento, para a gente poder entender como que a gente se comporta no nosso dia a dia, para saber lidar com o processo de tomada de decisões no nosso dia a dia, dos nossos negócios. Então, é basicamente... Realmente. Aí a gente está fazendo o quadro Sexta Cocauara. Essa já É, é a terceira sexta. Na primeira sexta, ela explicou um pouco sobre a questão biológica mesmo, dos hormônios e tudo. Falamos sobre o que é o autoconhecimento e hoje a gente falou assim, vamos completar o assunto sobre a diferença de emoção e sentimento, porque sabendo essa diferença e sabendo como a gente pode controlar, né, fazer uma interpretação desses sentimentos, a gente vai saber lidar melhor com os desafios que o empreendedorismo traz aí na nossa jornada, né? E são muitas. Saber lidar com a raiva que aparece, né? Não preocupa, não. Tem problema. Então, vamos lá, gente. Eu acho que deu para contextualizar, né? Esse entendimento. E aí, Kawara, beleza. Ah, que legal, né? Coisa bonitinha que você falou aí, emoção, sentimento. Como administrar isso na prática? Isso. Né? Tipo assim, no meu dia a dia. Como que eu faço isso, Kawara? Gente, é treinamento. É esse processo aí de autoconhecimento. Primeiro eu queria trazer para vocês aqui um exemplo também que eu desenhei ontem, assim, um exemplo, né, hipotético que eu desenhei ontem para
já buscar, assim, já entender esse processo do negócio, né? Dessa emoção agir nos negócios. Imagina a seguinte situação. Bom dia, pessoal. Camarada tem um restaurante, tá? Aí tá a cozinheira ou cozinheiro, enfim, a pessoa que faz a comida. Geralmente, eu já tive restaurante também. Lembrando dos empreendimentos. São vários empreendimentos. A cozinheira tá lá. Geralmente, começa a fazer o almoço bem cedo, 7 horas da manhã e tal. Para poder servir ali a partir de 11 horas, né? Tem gente que almoça cedo. Aí, a pessoa vai, cozinheira lá, meio que briga com o chefe, com o dono lá do restaurante, por volta de 9h30 da manhã. Vamos supor. Tá no meio do almoço, tá fazendo ali e tal, porque tem que estar tudo prontinho. No meio do almoço. Tô falando de um restaurante pequeno e tal, né? Enfim, ou pode ser grande também. Tô falando de um negócio. Aí trata, sei lá, vamos supor que essa cozinheira, ela trata esse chefe dela, esse gestor dela com desrespeito. Gente, um tatuzinho, desculpa, não tive como não falar. Quantos anos que eu não vejo um tatuzinho? Tô aqui no meio do verde. Aí ela vai, trata ele com desrespeito e tal, aquela briga faraônica lá no meio do almoço, tá. Qual que é a emoção que vem ali, gente? Né? Tipo, bate aquela emoção e tal, medo não, raiva, vou brigar, vou reagir, acontece tudo isso que eu falei com Vou vocês. demitir essa moça. O organismo, a pessoa, sabe aquela coisa, gente, fiquei cego, não vi o que eu fiz, é mais ou menos isso. A pessoa vai demite a cozinheira na hora. Sai do meu restaurante. Manda a pessoa embora. Agora eu te pergunto, quem vai fazer a comida? Quem vai terminar a comida? Na hora não se pensou isso. Agiu descontrolado. Os clientes vão chegar. Os clientes vão chegar para almoçar. E aí? Então, aí vem a diferença da emoção. A emoção que bateu na hora, raiva, né? A pessoa me desrespeitou, não sei o quê, fiquei com raiva. E tomei uma decisão impulsiva na hora, levada ali, né? Tive uma reação, porque existe também essa diferença da reação, porque eu já coloquei aqui que a emoção, ela é uma reação a um estímulo. Qual que foi o estímulo? O desrespeito da cozinheira com ele foi o estímulo para que a raiva acontecesse. E ele teve uma reação, basicamente de sobrevivência, que foi tipo assim, se impor ali, e já o sentimento, ele traz uma ação. É uma atitude que você sempre traz esse ciclo pra gente, né, Érica? Então, o que acontece? Geralmente, essas emoções, elas têm um ciclo curto de duração interna na gente, assim. É o famoso respiro fundo, que a gente tem hora que várias vezes a gente desconsidera isso, a gente não leva, sabe? A gente não dá a devida importância. Então, é o famoso respira fundo, é o famoso sai do lugar, é o famoso faz outra coisa, é o famoso pensa em outra coisa. Então, assim, qualquer situação, gente, que vocês estejam enfrentando nos seus negócios que te provoquem, porque as emoções, elas têm as escalas positivas e as escalas negativas, né? Então, a gente está falando no positivo aí de alegria, felicidade, amor nem emoção, não. Alegria, felicidade, tô lembrando aqui, e raiva, e medo, nojo, sei lá, né? Nas esferas, nas escalas negativas. Então, se você está passando por uma situação dentro de uma escala negativa, né? De raiva, de nojo, enfim, principalmente a raiva aí, né? A cólera, a fúria, para, respira e pensa. Aí, o que a gente pode fazer, né, dentro desse contexto? Esse chefe mesmo lá, sai do ambiente, dá uma volta no quarteirão,
dá uma voltinha no quarteirão, conversa com outra pessoa, fala de outra, sabe uma coisa assim, nada a ver, conversa, para com alguém ali, fala assim, oi fulano, tudo bem? Como é que você tá? A família, os meninos, e a fazenda, e os bois, fala de outra coisa. Tira aquela emoção do centro do seu domínio, assim, do comando das suas ações. Aí você vai tomar, né, tirando isso, você volta para aquela situação já com um poder cognitivo muito maior. De parar e pensar assim, não, peraí, me desrespeitou, não admito isso, não foi legal, vou demitir. Não estou falando que você não vai demitir, se aquilo está dentro dos seus valores, que você não admite aquilo, não, não só com você, mas nem com os colaboradores, com os colegas, né? Vou demitir, tomei a decisão, mas assim, depois do almoço, né, gente? Vamos combinar? Uhum. A Vilma perguntou domínio próprio seria. Né? Então, para e pensa. A Vilma está perguntando aqui, seria um domínio próprio, seria? Você Exatamente. falando, Cauara, disso, como você sabe, né? Eu fiz um processo muito longo nessa parte também de autoconhecimento e uma das coisas que eu realmente descobri sobre mim, aí é que eu tô fazendo um depoimento pessoal, tá? Eu precisava aceitar a autorresponsabilidade dessas coisas. Eu precisava assumir as situações como a responsável. Então, nesse entendimento, ok, eu sei que nem tudo é nossa responsabilidade e tal, mas, por exemplo, nesse exemplo do dono do restaurante aí que você deu, eu olharia para dentro depois, né? Não no momento ali da cólera, da raiva, da coisa, sairia também, igual você falou, do exemplo. E aí, voltando, eu faço uma visão assim, eu faço um olhar para dentro de novo e falo assim, o que foi a minha responsabilidade sobre esse fato? Porque para essa cozinheira ter chegado a esse ponto de ter falado assim comigo, alguma situação ali eu provoquei neste momento. Então, eu tenho feito muito esse olhar de autorresponsabilidade dos fatos, porque aí para eu entender aonde que está a minha responsabilidade, porque enquanto dono do negócio, muito assim, eu acredito que a responsabilidade é minha, entende? Então, assim, provavelmente na hora de eu contratar, eu não investiguei se ela teria os mesmos valores que eu tenho, eu não fui clara no tipo de desempenho que ela devia fazer, no tipo de funções que ela deveria executar, o que eu precisava dela. Então, eu tenho assumido muito essa questão e tenho até falado muito nas minhas consultorias, nos cursos, tudo falado com as pessoas assim, vamos assumir essa autorresponsabilidade, porque muito das situações você quem provocou, né? Aquela situação ali. Eu sei que a gente não tem controle né? A gente tem como ordenar algumas coisas, mas muitas vezes eu sinto que a reação do outro é uma responsabilidade nossa. Trazendo, por exemplo, um exemplo aqui pessoal de casa. A minha filha, às vezes, quando eu sinto que ela tá mais nervosa, eu sei que é minha, ela tá naquele nervosismo por mim. Uhum. Né? Então, eu tenho feito muito essa análise da autorresponsabilidade. O que não está no meu controle, por exemplo, a pandemia não está no meu controle, a vacinação não está no meu controle. Então, isso eu tento ver. Mas o resto, qual é a minha autorresponsabilidade sobre isso, sabe? Acho que a gente tem que começar a ter esse olhar também, né? Mas isso sempre com autocompaixão. O que eu tô, assim, também, Eric, está certíssimo, mas o ponto trazido aqui especificamente é a questão, assim, são dois caminhos para exercer esse equilíbrio e esse controle. Esse exemplo específico aqui, eu vou falar dessa autorresponsabilidade também. O exemplo específico aqui, eu estou falando de alternativas e estratégias controle da emoção. imediatas. Uhum. Então, quando acontece alguma coisa, dentro de um imediatismo, assim, que você vai tomar uma decisão para você não se deixar controlar por todo aquele processo biológico, endocrinológico, primitivo, instintivo que acontece dentro de você. Sabe? Então, assim, que não é fácil, igual você falou, que tem não que ter é muito fácil, treino. gente. Não é fácil, não é fácil. Tem que fazer o quê? Treino, 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 treino. Só passando muito por isso para não explodir, treino, né? treino, 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 e treina, e treina, e treina, e treina de novo, e treina de novo. E treina mais um pouquinho, e não para de treinar nunca.
nunca, 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 né? Se a gente pegar aí, atletas, qual que é a vida dos caras? É, Você é a pega o Bolt, disciplina do treino. o cara só treina. Ele não para nunca. Uhum. Para ele alcançar a performance que ele tem, ele só treina. A vida dele é É. treinar, o trabalho dele é treinar. Então, treino, treino. Se você quer atingir o sucesso, se você tem um objetivo e já transformou ele em metas e tal, você tem que treinar, 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 treinar. É todo dia, todo dia, todo dia, das pequenas às E grandes às coisas. vezes até se colocar em situações assim extremistas, até para treinar, né? Exatamente, exatamente. Os desafios, né? Igual você se colocou aí com os 22 dias de live. Isso. Então, assim, então a gente está falando desse ponto, que é a questão desse imediato, que é sair desse ambiente, respirar fundo, contar até 10, conversar com outra pessoa, enfim, fazer isso. Sentiu aquele negócio ali na hora, gente. Não reage, age. A dica é essa. Aí agora vem, que aí vem o preventivo. O Isso. treinamento preventivo, que entra a autorresponsabilidade, que também é a reflexão diária sobre as suas atitudes e as suas responsabilidades sobre tudo aquilo que acontece com você no seu dia a dia, né? Que é outro desafio. Que é outro desafio. É fácil? De jeito nenhum. Mas também exige treino, treino, treino. Olha que a gente está com quanto tempo de live aí? Nem sei, tô vendo aqui. Já tá acabando. Não, porque minha bateria tá acabando e não tem como. Mas Já aí tá acabando. tô finalizando também, mas outra coisa que eu queria só deixar aqui. Então, a questão do preventivo é exatamente o que você falou. A questão da autorresponsabilidade, a reflexão, gente, é o olhar para si, de olhar assim, não, peraí, tal, fiz isso, mas peraí, se eu fizesse diferente, aquilo outro. É a observação, é a autoobservação. Outra coisa, muito legal, muito interessante. Todo mundo fala, acho que tá piegas aí, tá redundante. Toda hora alguém fala isso. Quem não gosta, quem não deve falar assim, lá vem esse povo de novo falar dessa bendita meditação. Misericórdia, não aguento mais ouvir falar dessa bendita meditação. Gente, a questão da meditação é que lá dentro do nosso cérebro tem um negocinho que chama amígdala. E é lá que é o centro, mais ou menos, assim, da formação dessas emoções que a gente falou aqui. Então, é lá que o bicho pega, entendeu? É lá que o negócio acontece. Sentiu medo, sentiu raiva, sentiu tristeza, sentiu fúria, enfim. É lá que o bicho pega. O que acontece com a meditação? Estudos comprovam que quem medita com frequência desenvolve uma capacidade melhor de controlar a emoção. Aí que está o pulo do gato. Lembra que eu falei lá atrás que não tem jeito de controlar a emoção? Pois é, a meditação, ela abre esse terreno para o ser humano, que é de controlar um pouquinho. Não é que você não vai sentir emoção, não, mas você começa a conseguir a equilibrar, a perceber como que aquela emoção vai acontecer antes que ela tome conta de você. E aí, gente, só desmistificar aqui que vai acabar a bateria. Quando a gente fala de meditação, você falou meditação, o que vem na cabeça? Uma pessoa sentada, de perna cruzada, dedinho assim, olho fechado. E a meditação não é isso. Não é. Meditação não é isso, tá? Meditação vem do conceito de observação. De sentar e ver os carros passando, que são os pensamentos. Contemplação. Contempla. E é do jeito que você dá conta. É do seu jeito. Se for deitado, é deitado. Se for na hora de dormir. Se for na hora que acordar. Se for no meio do trabalho, de frente para o computador. Enfim. É do seu jeito. É contemplar. Pegar uma coisa e tentar observar os seus pensamentos. Não é controlar. É observar o que está acontecendo. Depois eu vou falar de meditação também. E as maneiras de meditar. E aí eu posso dar depoimento, que já tem 1 ano e 8 meses que eu venho praticando a meditação. E vou falar, até hoje é muito desafiante para mim, mas eu não desisto.
desafiador, é desafiador, Eu não mas assim, desisto, eu faço meditação todos os dias. eu não faço todo dia, não. Se bem que eu acho que eu faço, eu fico falando que não faço, mas eu acho que eu faço, porque Eu toda hora eu faço faço. todos os dias quando eu acordo, mas é É, muito desafiante. eu não tenho assim aquele horário, aquele momento, mas toda hora eu acho que eu paro e tal, uma respirada, meditação, respiração. Existem algumas coisas que ajudam muito nesse, acho que controle não é bem a palavra, mas nesse Nesse conhecimento mesmo, né? conhecimento, nesse domínio, assim, sabe? Nessa prevenção para que você não deixe que uma emoção tome conta das suas atitudes. Então é isso, gente. Mas é Haja Cauara e diretamente não de reaja. Caeté. Hã? Haja Cauara e não diretamente reaja. de Caeté, participando, cumprindo, também se desafiando, igual a gente estava falando aqui, né, Cauara, de se desafiar, de se comprometer, de sair da sua zona de conforto, de você se colocar em tensão o tempo inteiro. Você se comprometeu comigo toda sexta-feira e ela falou: comprometi com você, estou no mini férias, estou aqui descansando, mas diretamente de Caeté virei e farei a live. Prometido, promessa é dívida, tem que fazer. Pois é, com Então, muito eu te prazer. agradeço profundamente, foi muito bacana esse assunto, você sabe, a gente fica aqui horas desenrolando, rolando, falando. E é uma Se coisa, é um assunto deixar, que a gente gosta muito, né? Tanto eu quanto você, e a gente vê exatamente. a importância disso para os negócios, né? Para a nossa jornada. E esse lidar com emoções e sentimentos, eu acho que é o principal desafio que a gente tem aí, sabe? No nosso dia a Exata, dia. A Vilma te exata. falando, muito bom. Então, eu te agradeço Obrigada, minha. de coração mesmo. E sexta-feira que vem, então, nós vamos vir de novo, né? No desafio final. Tamo junto. Já vou começar a pensar num assunto para trazer para Então, vocês. tá. Sexta-feira que vem, às 7h55, a sexta com a Cauara. Cauara, de coração mesmo, muito obrigada. E a todos que estiveram aqui, ao vivo, também muito obrigada. Se vocês tiverem algum assunto que queiram que a gente vá falando também, por favor, compartilhem e mandem pra gente. Que é... Se alguém tiver alguma Oi? dúvida, eu queria disponibilizar aí meu contato, se alguém quiser bater um papo, aprofundar no Isso. assunto, Eu vou salvar a live e vou te pode entrar em marcar. contato, tá? Isso, eu vou salvar a live já com a arroba dela, que pode mandar direto também, né? Então, muito Isso. obrigada, Cauara. Muito obrigada a vocês todos que estiveram aqui, aos que vão assistindo gravado. Compartilhem para a gente continuar. Dúvidas, mandem para a gente, façam contato com a Cauara. Pessoal, muito Tá obrigada. bom. Uma excelente sexta-feira, um excelente sábado Sextou. para vocês. Cauara, bom descanso. Aproveita muito aí, viu? Pode deixar. Fica com Deus. Beijo. Manda um beijo para todo mundo. Tchau. Para Pietra também. Beijo. Tchau. Bom, beijo.